Era possível que Judas não tivesse traído Jesus? Porque, Sim. assim, se a gente olha por livre-arbítrio, seria possível que sim. Sim. Só que como se cumpriria as profecias, assim? Alguma outra coisa aconteceria? Nós temos duas maneiras de responder isso saindo do calvinismo. O calvinismo extremo vai dizer que não. Já estava determinado que Judas ia trair, não tinha o que fazer. Blá, 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 blá. Quando digo babá, não é menosprezando o calvinismo, não. É só dando reticências, né? Eu, particularmente, não subscrevo a predestinação nem o calvinismo. Sou arminiano. Ou seja, eu acredito que nós temos o livre-arbítrio. Então, no livre-arbítrio, nós podemos responder de duas maneiras. A Bíblia falou que Jesus seria traído. Cabe a você escolher se vai aceitar esse papel ou não. Não precisa ser você. A Bíblia também fala que muitos vão se perder e vão para o lago de fogo e enxofre. Isso não significa que o Rodrigo tem que se perder e ir para o lago de fogo e enxofre. Porque a profecia dizia, muitos irão escandalizar, trair e tudo mais, e realmente vários judeus ali que estavam com ele, depois se voltaram contra ele pedindo Barrabás. Então, foi da parte de Judas escolher aquele papel. Repito o exemplo que eu dei. Muitos vão se perder e vão de cabeça para baixo para o lago de fogo e enxofre. Mas não está escrito na profecia que tem que ser Rodrigo. Então, se eu perder a minha salvação e escolher ir para o lago de fogo e enxofre, eu estou cumprindo a profecia, porque eu quis. A outra maneira que nós temos de responder a essa, que não é necessariamente excludente da primeira, é dizer o seguinte: Deus falou que Judas iria trair porque Deus já assistiu o filme antes. Eu sei que no Retorno de Jedi vai ter a cena assim, 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 assim. Você sabe também, não é porque a gente escreveu o filme. Nós não somos o George Lucas. Ninguém escreveu o filme. Mas como é que você sabe que vai acontecer aquilo? Porque você assistiu o filme antes. Então Deus, na sua onisciência, ele já assistiu o filme antes e ele já sabia o que iria acontecer. Aí você pode perguntar, se Deus já sabia o que iria acontecer, por que Jesus ainda insistiu com Judas? Por dois motivos. Letra A. Sabe quando todo mundo fala assim, não tem mais jeito do seu filho, mas você ama tanto, fala assim, mas eu ainda vou tentar mais uma vez? Porque eu não quero aceitar a perda dele. Segundo, para que a relação de Deus com suas criaturas seja honesta e não apenas um teatro, lembra que ele deixa o Porsche na garagem? Quando ele deixa o Porsche na garagem, ele vem a Judas, ainda estimular Judas a voltar atrás. Ele estimula todos. Vamos, meu filho, vamos, 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 vamos. Quando Deus faz uma pergunta honesta. Onde é que você estava, Adão? Ele deixa o Porsche na garagem para fazer perguntas honestas. Deus não é um ator atuando numa peça conosco. Quando ele pergunta, meu filho, o que você quer? Ele faz uma pergunta honesta. E para ele fazer essa pergunta honesta, ele desarma a onisciência dele. E não deixa de ser uma forma de dar o exemplo para a gente também, né? Exatamente. Ou seja, boa, esse seria um terceiro elemento que eu esqueci de mencionar. Ao fazer aquilo, ele deixa bem claro que Judas não se perdeu por outra razão, senão a sua própria decisão. Porque da parte de Deus ele fez tudo que poderia. Perfeito. Muito interessante. Legal, hein? E aí ele deixa claro, então, que seria Judas. E aí a gente tem um próximo momento ali no Getsemane, tá? Onde, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, que a gente visitou lá, né? Muito bacana, e os seus discípulos o seguiram. Aliás, essa parte eu acho muito triste na história, cara. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Cara, aqui tem muitas coisas nessa passagem, né? Algumas delas são, primeiro, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ou seja, ele está orando pedindo para Deus. Por isso que eu acho que quando se fala do livre-arbítrio, acho que tem muitas passagens na Bíblia, essa não é uma delas, mas onde você ora e existe algo que é mudado. Deus permite que algo seja mudado por causa da sua oração. Né? Por isso que eu acredito muito também no livre-arbítrio e que não está tudo pré-determinado, por mais que Deus seja onisciente e saiba de todas as possibilidades. Né? Correto. E aí,
Jesus ora e fala, Deus, se tiver, pai, troca, porque ele já viu o quanto ele ia sofrer ali, ele já estava conseguindo sentir o que ia acontecer, pelo meu entendimento. Por isso que ele estava chorando lágrimas de sangue, ele viu que ia doer, né? E ele orou para isso, mas ele manteve a postura talvez de humildade, de filho, de falar que não seja feita a minha vontade, mas a tua, anyway, assim, isso é que está como prioridade. Então, se eu tiver que fazer isso, eu faço. Só que, cara, deve ser muito triste ele ter os discípulos dele que viram. Imagina só. Sim. Os discípulos viram ele curando gente, cara, trabalhando incansavelmente, fazendo tudo que é milagre, andando na água, fazendo tudo. Aí esse cara, que é Deus, dá uma ordem. Aí ele volta e tá todo mundo dormindo. Putz, cara, esse daqui é quase que uma traição, assim, sabe? Eu sentiria um absurdo. É um sentimento muito ruim, né? E aí ele fica irado e fala, levanta e ora, galera, vocês vão cair em tentação, né? Então isso daqui é um absurdo. Então assim, o que eu te pergunto é, nesse caso de Jesus, qual que é o objetivo da oração dele e que diferença a oração dos discípulos fariam para ele sendo Deus? Era Deus, mas nesse momento estava como ser humano. Tá. E como ser humano, ele precisava de todo o apoio que um ser humano precisa. E a oração intercessora, ela tem uma força muito grande, por várias razões. Letra A. Quando eu estou mergulhado demais no meu problema, ele vira um filho único mimado e ele me consome. Quando eu paro de ficar pensando no meu problema e vou orar por você, ó, Senhor, abençoa o Lucão, a vida dele, não sei o que, tudo mais e tal, o meu problema começa a enxergar assim, peraí, eu não sou filho único não posso roubar toda a atenção para mim não, tem mais gente para dividir, ele deixa de ser tão grande. Então, tem um benefício de quem ora pelo outro. Segundo, existe também uma questão legal nesse processo. Porque Deus lutando com o diabo, como eu falei, tem um procedimento legal aí. Imagine, por exemplo, que um rapaz está lá no meio das drogas, na Cracolândia, ali, e de repente, quando o diabo vai arrebentar com a vida dele, vem um anjo de luz e protege o rapaz. O diabo pode falar o seguinte, não, você não tem o direito de estar aqui não, porque ele não pediu. Ele está todo tomado pela droga aí, ele é meu. Não. Eu tenho o direito de estar aqui. Por quê? Ele não pediu, mas a mãe dele está orando de joelho lá na casa dela agora. Lá. Então, às vezes, você emprestar a sua voz ao outro que por qualquer situação não está podendo orar, você está dando o direito legal do anjo de Deus agir. Isso é muito forte. Terceira razão. A oração conjunta, ela aumenta o poder da luz sobre as trevas, mais do que a oração individual. Então, nesse aspecto de grande conflito, Jesus precisava do apoio dos discípulos também, porque ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço, o apoio do outro. Por mais que você alcance vitórias, você nunca vai estar tão satisfeito a ponto de desprezar que alguém fala assim, nossa, parabéns pela sua conquista. Ela é tão bem-vinda. Teve um camarada que até inspirou aquele filme... fugiu agora, gente. Do Tom Hanks, que foi um filme clássico dele, que tinha uma mente até infantil no filme. Forrest Gump. Que ele sai correndo e tudo. Tem um camarada que realmente fez aqui nos Estados Unidos. Ele saiu andando pelos Estados Unidos e correndo. E depois perguntaram para ele assim, nossa, você parou a América, o que você mais sentiu falta quando você corria no meio do deserto e tudo mais? Ele falou assim, um bom dia. Ou seja, faz falta isso. Então você precisa desse aconchego. Agora, nesse momento do conflito, havia um outro aspecto também. O demônio queria estimular Jesus a desistir. Porque ele sabia que a morte de Jesus seria a morte da redenção. Então, por um lado, é até uma situação paradoxal do demônio, que ao mesmo tempo que ele queria odiar Jesus, ele queria instigar as pessoas a odiarem Jesus, ele queria fazer Jesus desistir. Não vale a pena. Eles estão dormindo, eles são meus. E o que estimulou Jesus a continuar até o final? Essa parte a Bíblia não conta, mas eu imagino. O diabo deve ter aparecido de novo ali. Porque você leu muito bem o versículo, o diabo o abandonou até momento propício. O Mel Gibson captou muito bem essa mensagem quando no filme A Paixão de Cristo ele coloca o diabo ali no jardim. Tanto é que fala que os anjos de Deus tentavam consolar Jesus porque o diabo estava ali. Ele deve ter, imagino eu, colocado para Jesus assim, você não pode morrer por eles. Não vale a pena. Olha lá, eles estão dormindo.
Você vai morrer e eles vão voltar para mim. Você vai perder tempo, investimento à toa. Eu vou morrer por eles, porque eu os amo. Você os ama. Se você morrer por eles, você corre o risco de ter ruptura com o Pai. Aí você está pecando, porque não pode amar nada acima de Deus. Se você está disposto a enfrentar o castigo deles por amor a eles, e o castigo implica a ausência do Pai, você está amando a humanidade mais do que o Pai. Ao que Jesus provavelmente deveria ter dito assim, não. Mas o último passo que eu estou tomando nessa decisão não é o amor a eles, é a fidelidade ao Pai. Embora eu os ame, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, embora eu os ame, o último passo na decisão para morrer não é o amor a eles, é a fidelidade ao Pai. Porque eu pedi, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não pode. É lógico que eu fiz uma entrelinha romântica aqui do que poderia ter acontecido, mas em última instância, a decisão de Cristo foi a fidelidade ao Pai.